Olá, no ar mais uma Ideia Livre aqui na TV Itararé. Conosco hoje no centro do debate, ela que é uma das palestrantes mais famosas do Brasil, reconhecida internacionalmente, Leila Navarro. De imediato, vamos ao perfil da nossa entrevistada de hoje. Há mais de 15 anos no mercado de palestras, Leila Navarro conquistou sólida carreira no Brasil e no exterior. Suas palestras já foram assistidas na Espanha, Chile, Uruguai, Panamá, Japão, México, Peru, Paraguai, Colômbia, Angola e Portugal. Nos últimos anos tem feito apresentações trimestrais na Espanha e em Portugal. No Brasil, segundo a revista Veja, integra o ranking dos 20 mais notáveis palestrantes brasileiros. Leila Navarro é idealizadora do projeto Escolha da Felicidade, um conceito inovador para todos os segmentos organizacionais e níveis hierárquicos, que traz à luz a felicidade como atitude interior. Constante pesquisadora e estudiosa sobre o comportamento humano, a profissional tem 15 livros publicados, entre eles Talento para Ser Feliz, Talento à Prova de Crise, O Poder da Superação, Confiança, a Chave para o Sucesso Pessoal e Empresarial e Confiança, o Diferencial do Líder. Divide a bancada comigo a jornalista Carla Borba, a apresentadora do tema jurídico, o professor Augusto Filho, coordenador do curso de administração da Facisa, e a professora psicóloga Maria do Carmo Eulálio. Leila, boa noite, uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, a honra é minha. Campina Grande, é a primeira vez que vem, não, né? Veio outras vezes? Já vim várias vezes para Campina Grande. E esse ano, coincidentemente, é a segunda vez que eu estou voltando aqui a Campina Grande. A senhora dá uma média de quantas palestras aí por semana? Olha, eu dou uma média de 120 palestras por ano. É uma média que eu tenho feito nesses 16 anos de trabalho. 120 palestras por ano. É uma coisa interessante. Agora, não é assim, não trabalho por semana, né? Porque depende, tem mês que tem muita palestra, tem mês... E, coincidentemente, esse mês eu estou com 19 palestras, que é uma loucura, é uma coisa um pouco exagerada. O ideal é ter umas 10 palestras por mês. Mas não sou eu que escolho, né? A gente tem que aproveitar o mercado. A hora que o mercado está, a gente pega e vai. E parece que no seu caso, no caso da palestrante do seu nível, esse momento de crise acaba tendo oportunidade maior ainda, sim, né? Porque o pessoal precisa motivar. Ao contrário da maioria. Precisa motivar, precisa dar gás pro pessoal, né? Então não acaba chamando as pessoas. Aliás, tem muita coisa que na época de crise movimenta, né? A vida é assim, né? Um aqui, outro ali, as coisas vão acontecendo. Muito bem. Carla Borba. Boa noite, Anchieta. Boa noite, Leila. Um prazer tê-la mais uma vez aqui em Campina Grande. Professor Augusto, professora Carmita, quem está em casa. Leila, um dos temas com que você trabalha é felicidade. E para muita gente, felicidade é sinônimo de ter dinheiro, né? Possuir riquezas. E, seguindo esse raciocínio, muita gente acha que vale qualquer coisa para conseguir essa felicidade, como se define, relacionada ao dinheiro. Vale até fazer corrupção e se envolver com corrupção. E aí eu perguntaria, dá para ser feliz com consciência pesada, sem consciência tranquila e sem fé no futuro? Que linda pergunta, que coisa ótima. Eu acho que felicidade é ser feliz, né? A gente não tem a felicidade, a gente é feliz. Eu acho que a gente tem dinheiro, a gente tem alegria, a gente tem tristeza, a gente tem orgulho, a gente tem um monte de coisa. E que são coisas que passam, que tem movimento. Mas a minha felicidade é ser feliz. E a felicidade, ela ficou um pouco desgastada, essa palavra, né? Eu acho que eu uso ela de um jeito muito especial, porque para mim felicidade é uma escolha. Eu acho que felicidade se aprende, e quando eu aprendo felicidade, eu escolho se eu quero ser feliz ou se eu não quero ser feliz. E para mim felicidade é uma opção pela vida. É eu escolher estar viva, aprender. E a vida, para mim, é um processo. É um processo de aprendizado. Eu acho que a vida, a gente não chega no sucesso. Eu acho que quando a gente está chegando, justamente é porque a gente está fazendo outra coisa. A felicidade, justamente, está mais no caminho do que na chegada, né? A felicidade é quando eu escolho um objetivo e daí eu me preparo para aquilo, eu vou sonhando aquilo, daí eu vou caminhando naquilo, né? E é muito interessante que quando você chega no sucesso, aquilo parece que é tão rápido, tão não é aí que está o valor maior. Está o valor na toda essa caminhada, nesse processo todo, né? Para mim, isso é que é a felicidade. Então, acho que o conceito de felicidade precisa ficar claro para as pessoas. Por exemplo, eu acho que uma pessoa pode ser alegre, pode estar triste. E não é porque eu estou triste, que eu estou triste, que eu não sou feliz. Eu posso estar triste e ser feliz, né? Quando você vê uma criança pequenininha, que ela é uma criança feliz, né? Uma criança que tem uma energia feliz e tal, e ela está chorando porque quebrou um brinquedo, ou porque ela está doentinha. Ela não é infeliz, ela está naquele momento triste, passando por aquele momento, mas ela é uma pessoa que ela é feliz. Eu acho que a felicidade e a corrupção não combinam. Então a felicidade, no caso, ela não é algo nato, não, é algo que se conquista. Eu acho que ela inclusive assim, é legal porque se aprende, né? E foi feita uma pesquisa que mostrou que a felicidade, 50% da felicidade é hereditária. 40% da felicidade
você aprende, e 10% é circunstancial. Então é muito interessante, porque a parte hereditária é a parte que você, na família, que você tem, você vai ser ou não feliz. Mas você tem 40% aqui que você vai aprender, que você vai poder escolher. Eles fizeram essa pesquisa com gêmeos, crianças que nasceram gêmeos com a mesma hereditariedade, viveram em famílias diferentes, e essas crianças, eles começaram a perceber, deram essa graduação de 50% é hereditário, 40% é aprendizado e 10% é circunstancial. Muito bem. Vamos à participação de um dos nossos convidados de hoje, e já agradecendo a participação do professor Augusto Filho. Professor, boa noite. Boa noite, Anchieta. Boa noite, convidadas. Leila, nós estamos num mundo extremamente competitivo, onde se exige capacidades cada vez mais específicas dos trabalhadores. E essas capacidades exigem habilidades muito interpessoais, que possam promover atitudes, de fato, que tragam resultados, não só na vida pessoal, mas como também na carreira. E isso é um processo de diferenciação, de se diferenciar do mercado. Aí eu te perguntaria, o que essa expressão, fazer a diferença, realmente significa? Que genial, que ótimo. Eu sempre digo assim que no planeta Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões de pessoas, mais ou menos a metade são mulheres. Dessas mulheres, 8 são top model, mas somente uma é Leila Navarro. Eu sou única, mas único é cada um de nós. E é você identificar essa unicidade é que faz a diferença. Inclusive, eu acho tão bacana, porque tem um cientista que se chama Humberto Maturana, que ele diz que amar é respeitar o outro como um legítimo outro. Mas para eu legitimar o outro, eu tenho que me legitimar. A nossa sociedade não educa a gente para ser singulares, educa para a gente ser massa. E a gente ser o quê? A gente ser commodity. Se commodity não funciona, o que faz a diferença é eu, justamente, aprender o que é commodity, mas tentar colocar o meu diferencial nisso. Eu descobrir quem sou eu, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu percebo. E me aceitar como eu sou. Eu sempre digo, pode me chamar de feia, gorda e burra, que eu não ligo. Porque feio eu sei que eu não sou, burro eu sei que eu não sou e gordo eu sei que estou. A coisa mais importante é as pessoas começarem a encarar elas no espelho e ver o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu sou, o que eu não sou, e me amar e me aceitar. Isso devia de acontecer desde a pré-escola, né? É um trabalho de autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento é a base disso. E eu acho que as universidades deviam se preocupar e ajudar as pessoas a desenvolverem como pessoa, como ser humano, né? E daí a gente pode encontrar esse diferencial que hoje todas as empresas querem, todo o mercado quer, porque essas pessoas fazem a diferença, né? Isso mesmo. E como é que a gente consegue isso, Leila, quando na maioria das vezes as pessoas estão tentando fazer a vida ser possível? A vida ser possível, né? Eu acho que é muito engraçado, porque a vida, ela é um exercício, e eu sempre digo que hoje a vida é um mar de oportunidades, um oceano de possibilidades, mas ela é um universo de incertezas. E se a gente não entender que nesse século que nós vivemos, nessa velocidade que nós vivemos, a única certeza que nós temos que ter é a incerteza, fica difícil de a gente perceber o que é o possível. Porque eu acho que, na realidade, nós temos que aprender a fazer o impossível. E fazer o impossível, eu estava falando ontem, né? Fazer o impossível é você não estar reclamando, é você estar aproveitando tudo que acontece na nossa vida para você aprender, para você crescer, para você criar, para você se reinventar, para você virar o jogo. E mais do que nunca hoje, com essas crises, com todos esses movimentos tão rápidos, é isso que a gente tem que fazer. A gente está vivendo na situação e está tirando o melhor da gente, se reinventando, se redescobrindo. Eu digo assim que eu estou com cintura fina, porque quando está numa crise como essa, você tem que rebolar muito, rebolar muito, rebolar muito e se reinventar no dia a dia. Agora, você precisa ter coragem, precisa se jogar, né? Eu lembrei de uma coisa interessante para falar, assim, porque não tem receita para isso, né? Eu acho que a gente tem que aprender que nós nascemos com uma inteligência, que chama inteligência da resiliência, que é a nossa capacidade de a gente se reinventar diante de situações difíceis. Por exemplo, uma criança de 4 anos de idade, se ela está brincando com um brinquedinho, o brinquedinho quebra, o que ela faz? Se a mãe estiver olhando, ela chora. Se a mãe não estiver olhando, ela é capaz de brincar com o mesmo brinquedo, mudando o significado do brinquedo, ou ela vai brincar de outra coisa. Porque ela tem a capacidade de se reinventar, de recriar e viver a vida. Agora, se ela está fazendo um castelinho de areia na beira da praia e vem uma onda, derruba o castelinho de areia, o que ela faz? Ela fala, quem mandou essa onda foi a Dilma. Não, ela vai continuar brincando e fazendo outra coisa. Então é isso que nós vamos precisar fazer. Não adianta ficar reclamando, procurando culpado e julgando as coisas. Nós precisamos estar nos reinventando, criando e buscando saída nas situações. Não adianta ficar chorando, eu sou um coitadinho. Não, nós temos que sair dessa coisa de coitadinho. Eu acho que nós somos educados a ser coitadinhos nesse país, né? E nós temos que aprender a ser poderoso, a ser aquela pessoa que escolhe e que faz a diferença. Ela se responsabilidade, muda se eu não mudar, eu me responsabilizo pela mudança, né?
Ok, vamos à primeira participação. Eu começo a falar e não paro mais, né? Não, fica à vontade. Daí, Anchieta. Quem tem que falar, quem tem que falar é você mesmo. Bem, vamos agora à primeira participação da professora psicóloga Maria do Carmo Eulálio, que é muito carinhosamente conhecida por todos nós como Carmita. Professora, é um prazer tê-la aqui. Boa noite. Prazer, grande prazer. Agradecida pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Bom, Leila, é gostoso ouvir falar em felicidade, como tudo hoje, não é? que leva a ser feliz. Mas tem a questão da superação, né? Então, quando se fala em superação, se falou em crise, a Anchieta falou em crise antes, o colega também. O momento que a gente está vivendo exige mais palestrantes que falem e apontem possíveis caminhos. Você acabou de dizer que não existe receita, a gente sabe que não. E isso explica, se a gente está em crise, exige uma necessidade de superar. E lógico que não só é a crise do país, a crise mundial, financeira, econômica, são as nossas também. Para isso tem que ter energia. De onde vem essa energia? Isso são questões que você fala muito em suas palestras. E vem na motivação. E aí, de onde vem essa motivação? Né? Nossa, gente. A questão, o professor hoje em dia, na sala de aula, uma das tarefas mais árduas que existe é motivar o aluno a aprender. Uhum. Então, como é essa motivação em tantas palestras? Como motivar? Uhum. Então, eu acho, professora, que ninguém motiva ninguém. Eu acho que a motivação é de dentro para fora e não de fora para dentro. O que eu acho que um professor faz, o que eu acho que um palestrante faz, ele inspira as pessoas. E ele inspira através do comportamento dele, da atitude dele, da história dele. É muito interessante, porque os palestrantes de sucesso são palestrantes que não ficam repetindo coisas de outros profissionais, não ficam falando de teoria. Eles contam a partir da história deles, é a partir da vivência deles. É muito interessante porque, até eu estava vendo ontem recebi uma mensagem que tem um palestrante nos Estados Unidos que é um menino, é um homem hoje, mas que ele sofreu de talitomida. Na realidade, ele não tem braço, não tem as duas pernas, ele é um tronco e uma cabeça, e é uma pessoa assim que dá palestras no mundo inteiro, vai vir para o Brasil ano que vem, e é uma coisa assim fantástica, porque você está vendo ele ali, como é que ele é, o corpo físico dele é, e o cara tem uma história, o cara se virou, o cara nada, o cara faz não sei o quê, ele se superou. É uma coisa interessante, mas quer dizer... exemplo de superação. Quer dizer, ele já é o próprio exemplo de superação. Então, quando você vê ele, os alunos, é muito interessante. Ele dá aula em universidades lá. Quando você vê os alunos assistindo, os alunos ficam assim, encantados, porque eles começam a ver, nossa, eu reclamo de tanta coisa, eu estou aqui, e ele, olha o que ele faz. Pois é. Então, isso é um exemplo de superação. Mas o que eu acho é o seguinte, eu não preciso não ter perna, não ter braço, quer dizer, eu acho bacana se a pessoa pode fazer isso, mas eu não preciso, eu vou lá, faço a minha palestra, a partir de contando histórias simples do dia a dia e que você se supera, porque a gente, na realidade, a gente se supera no dia a dia, porque o dia a dia está cheio de controvérsias, o dia a dia está cheio de frustrações. Agora, se cada frustração que eu tenho, eu fico chorando, não funciona, eu tenho que aprender a virar esse jogo. Mas eu acho que a maior motivação do indivíduo está na causa, está no sentido de vida. Eu acho que se eu pudesse, eu daria uma bússola para cada pessoa. A bússola, ela tem um norte. E o norte dela cai, vira, tem terremoto, ela se mexe, ela balança, mas daí ela volta para o norte dela. O norte, no nosso norte das pessoas, o que motiva realmente as pessoas é esse sentido de vida, é esse porquê, é essa causa. E eu acho que às vezes isso pode mudar durante a vida. Quando eu dou palestra para professores, eu adoro falar para professores, eu falo para o professor, lembra quando você sonhou de querer ser professor? Porque você escolheu, você está onde você se colocou. Você escolheu isso, você sonhou isso. E de repente pode ser que chegue uma fase da vida da gente que aquilo lá não me motiva mais, não me dá aquele tanto sentido. Mas por quê? Porque eu vou passar por uma outra fase. Eu estou na minha 4ª carreira profissional. Uhum. Veja só, de toda forma, você tem essa motivação, você tem a experiência de estar motivando, sabe que a motivação vem de dentro, do sentido que o sujeito encontra na vida, mas tem momentos que isso tudo fica muito difícil. Outros momentos menos difíceis. Qual é a plateia que você sente mais dificuldade em motivar?
Eu acho que, sabe, você lembra da pirâmide de Maslow, né? Quando a pessoa está aqui no nível da sobrevivência e preocupada com a sobrevivência, fica difícil. Porque daí é básica a coisa, né? Então, assim, eu falar para essas pessoas de sentido de vida, de falar para essas pessoas de causa, é difícil, né? Então, assim, quando você está com um povo, com uma população, que não é o que eu encontro mais no Brasil, porque o Brasil hoje é a 8ª potência mundial, o Brasil hoje é um país muito mais rico. Mas o que eu acho é que a cabeça das pessoas ainda estão como pobre. Se eu sinto que eu estou vivendo a sobrevivência, eu me sinto ameaçado na minha sobrevivência, quer dizer, eu não posso ter isso que eu estou te falando. Então, eu tenho que enriquecer as pessoas e a gente perceber que hoje, no Brasil, nós temos... Não estou falando da crise, estou falando do Brasil. Nós sendo a 8ª potência mundial, nós temos que começar a mudar a nossa postura diante da nossa realidade. Porque se é a 8ª potência mundial, gente, significa que nós somos o 8º país mais rico do mundo. Quer dizer, eu estive em Angola, eu estive em outros países muito pobres e eu vejo como é que as coisas funcionam. Então aqui nós devemos começar a pensar de outra maneira. Mas a oportunidade tem, né? Tem oportunidade. Você sabe que eu escutei uma coisa linda? Eu vou falar aqui para vocês, porque tem uma coisa linda outro dia, que eu fiquei emocionada, em Pernambuco aqui. Fui fazer palestra em Recife e eu tinha que vir de carro de Recife para João Pessoa. Olha que coisa interessante que aconteceu. E eu vim conversando com um motorista, um menino de 33 anos, pernambucano, que ele não tinha estudado, porque ele teve que começar a trabalhar até com 13 anos de idade. Então ele só terminou o colegial muito sofridamente. E eu comecei a conversar com ele e eu comecei a perguntar para ele assim, quais são os seus sonhos? Como é que você se vê daqui 5 anos? Para todo mundo que eu pergunto, como é que você se vê daqui 5 anos, sabe o que as pessoas falam? Não, eu me vejo com o meu negócio próprio, eu me vejo, sei lá, eu morando em outra cidade, a pessoa conta dela. E ele falou assim para mim, mas ele respondeu rápido, ele falou, daqui 5 anos eu quero que o Brasil esteja melhor. Porque se o Brasil tiver melhor, oportunidade eu crio. Eu falei, putz, esse é o brasileiro que eu quero, entendeu? Né? Por quê? Porque ele tem uma consciência do todo, ele tem uma consciência do eu e você, vamos mudar esse negócio. Se o Brasil estiver bem, a gente cria oportunidades. Professor, isso me faz lembrar que a gente vive ainda um país com um estímulo à competitividade muito forte, né? E um individualismo exacerbado. Diferente do que a gente encontra, tem uma filosofia africana, Ubuntu, que fala, eu sou porque nós somos. Me arrepia isso aí. O quanto que as empresas, faz palestra para empresários, para o público de empresa, o quanto que as empresas ainda estimulam dentro das organizações essa competitividade e acabam encontrando essa dificuldade do trabalho em equipe. Eu sou porque nós somos. Ou você tem um departamento boicotando o outro, muitas vezes. Então, eu acho que isso é uma realidade. Só que eu acho que as grandes empresas, elas trabalham para desenvolver esse espírito de equipe nas pessoas, porque hoje ninguém faz nada sozinho. Agora, vamos falar do Brasil. Nós, no Brasil, nós somos educados a ser individualistas, né? Então, nós temos que começar a mudar, porque essa coisa de ser individualista, eu acho que é uma questão de culturas mais pobres. Porque os países, quanto mais desenvolvidos são os países, e eu viajo muito, gosto muito de viajar, mas quanto mais desenvolvidos são os países, mais consciência eles têm do social. É o primeiro o social e depois eu. Licença, país... Poderia ser assim, o projeto de vida que você falou ainda agora, que o rapaz estava falando, quando você disse, o que você vai fazer daqui a 5 anos? Ele falou no todo. O que talvez se surpreenda é um projeto de vida individual e um projeto de vida coletivo. Então, seria talvez um pouco isso, né? A gente ainda não tem esse sentimento do coletivo, né? Nem do social mesmo, mas do coletivo. Que talvez entre nisso também, Carla, dessa competição. A gente sabe que tem competição até certo ponto, mas a gente, para construir, a gente precisa do todo. Então, cada um faz o todo, fazendo né? a sua Você parte. sabe que eu falo muito uma coisa assim, porque eu sou uma pessoa muito prática. Eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas na prática, no dia a dia. Eu acho que nesse país a gente aprendeu a ser individualista, a gente aprendeu até a achar que todo mundo sempre vai puxar o tapete da gente, que a gente tem que ficar se defendendo, né? É um país que você aprende a se defender. E eu falo que a gente aprendeu isso quando a gente fazia aquela coisa indecente que chamava dança das cadeiras. Se tinha 30 crianças, você punha 29 cadeiras. Você punha 29 cadeiras para quê? Para uma criança ficar fora. Para uma criança ficar fora do jogo, né? Daí você ia tirando cadeira, ficava com 29 fora do jogo e só um ganhava no final. Isso era um modelo antigo. Um ganha e todo mundo fica ali prejudicado, sem nada.
chupando o dedo. O mundo hoje mudou. Todo mundo tem que sentar na cadeira. E como é que a gente faz o jogo das cadeiras onde todo mundo senta? Onde é o E? Eu e você vamos fazer a diferença nesse negócio. Não é o ou. Eu ganho ou eu ou você vai ganhar. Seria entendeu? superar junto, né? Seria superar para a gente que fica aqui fora, sentar na cadeira, vai tentar se juntar para superar. Para todo não mundo derrubar o outro. Todo mundo sentar junto. Então, assim, nós temos que mudar o conceito aqui. É o conceito de E e não de ou, né? Não é eu ou você que vai ganhar esse negócio. É eu e você que vamos ganhar. Vocês viram quando aconteceu aquilo agora está acontecendo outra vez lá no Japão, quando aconteceu aquele tsunami no Japão, como que os japoneses resolveram aquilo? Eu nunca me esqueço que eu vi uma cena do engenheiro que tinha perdido a família e ele estava numa escola recebendo as pessoas que estavam ali desabrigadas e ele falava para o repórter, eu tenho vergonha de não poder dar leite para todo mundo, de não poder dar água quente para todo mundo. Quer dizer, ele se envergonhava. Isso é um pouco cultural também? Eu acho que mas quer dizer, nós temos que começar a mudar, a cultura também muda, né? Porque a gente cresce. Nós éramos um país que, olha, nós conhecemos a nossa cultura e o nosso caminho até chegar aqui. Só que de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, nós estamos num processo, e o mundo também está, porque o mundo está enriquecendo, né? O mundo está tendo mais possibilidades. Então nós temos que começar a mudar a nossa cabeça, Professor Augusto? Leila, eu coaduno com o que você está falando aqui, até mesmo porque dentro do nosso... na nossa cultura popular, as nossas canções de ninar sempre falam coisas negativas, como o anel se quebrou, não é? Anda direito, a cuca vem pegar, não é verdade? Que ótimo. Então nós não temos nenhuma expressão de positividade. É verdade. Nesse aspecto, eu te pergunto, como é que a gente sai desse paradigma do ou para e? É verdade. Eu acho que a gente tem que começar a fazer novas brincadeiras, novas canções de ninar, novas coisas. E eu acho assim, que nós estamos repensando, né? Eu acho assim, que nós estamos repensando. Eu estava vendo outro dia na televisão, achei fantástico, um arquiteto que está fazendo quartos de criança no sentido montessoriano. Então, assim, ele usa todo o conceito montessoriano para fazer um quarto de criança. Quer dizer, não é mais sempre, saiu do padrão. Não é cama, cadeira, brinquedo e tal, não. Ele faz toda uma possibilidade, assim, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito gostosa, a cama é no chão, as crianças convivem, sabe? É você começar a experimentar outras coisas, a gente sair da caixa, né? Por que a casa tem que ser assim, tem que ser assado? Eu estou vivendo uma experiência muito bacana na minha vida, né? Talvez pela minha maturidade e a idade que eu estou na minha vida. Eu morava numa casa num apartamento de 350 metros quadrados. E eu falei, gente, para que morar em 350 metros sozinha, né? Isso não tem sentido, né? E eu sou uma pessoa que eu estou desenvolvendo, estou crescendo, falei, gente, não tem sentido. Peguei e mudei para um apartamento de 130 metros quadrados, porque eu estou fazendo um exercício de desapego. E como é importante esse exercício de desapego nos tempos em que nós vivemos. Porque a gente tem muito mais do que precisa e a gente não dá conta e fica num desespero. Eu mudei para um apartamento de 130 metros quadrados, não porque eu quebrei, não porque eu estou com um problema financeiro, mas por escolha. E é um exercício você sair de 350 para 130. Você não imagina o exercício que é em todos os sentidos. Mas eu já comprei um apartamento de 50 metros quadrados, porque eu sei que no futuro é o minimalismo. A gente tem que ter poucas coisas e poder viver bem, poder viver com todo mundo e ter sentido. Se você começa, põe na internet, põe no Google, como é que são as casas do futuro, são casas muito práticas e muito pequenas. O mundo vai mudar e a gente tem que começar a perceber esse essa exuberância. É mais rico quem tem menos necessidade? É verdade, eu acho que sim, E eu vou dizer uma coisa para você, eu vou mudar para apartamento daqui de 2 anos, eu mudo para um apartamento de 50 metros quadrados, e eu falei, já estou me preparando para depois a gente vai para um de 2 por 1, na verdade, porque a vida é assim, a vida você entra na vida, você começa a ter coisas, depois quando você chega na maturidade, você começa a fazer o desapego da vida para aprender, porque a vida é um período, a vida tem começo e fim. E quando a gente encara que a vida tem finitude, você começa a perceber de outra maneira, sabe? Eu acho que tem gente na vida que acha que esse negócio não acaba, entendeu? Então ele começa a tratar a vida de uma maneira que quer ter pra quê, né? Você veio para essa vida pelado, sem dente, sem cabelo, e você geralmente vai sair daqui pelado, sem dente, sem cabelo. Quer dizer, a maior riqueza é o que você viveu, é o amor que você aprendeu, é o desenvolvimento que você teve como ser humano, né? É isso que a gente leva. Então eu acho que a gente começa a perceber que essas coisas não têm tanto valor. Eu acho que isso é um processo de desenvolvimento. Ô Leila, dentro desse processo de desapego, a gente sempre remete o nosso pensamento para coisas materiais. No entanto, existem inúmeras questões internalizadas, características, crenças limitantes que nos impossibilitam de sonhar. Como é que a gente desapega desses sentimentos negativos? O que é que a gente faz? Ai, gente, você sabe que eu faço um negócio comigo? Sabe que eu sou fisioterapeuta de formação, na realidade, e eu nunca fiz um curso de marketing, sabe? Um curso mesmo de marketing, não. Mas eu acho que eu sou marqueteira, sabe? E eu trabalho com endomarketing comigo mesmo, né? Então, no teto da minha cama, eu escrevi uma frase. Hoje tomei uma decisão, vou ser feliz, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer no meu dia,
A minha primeira decisão é que eu vou ser feliz. E se eu vou ser feliz é porque eu vou escolher o feijão bom. Eu vou escolher o lado positivo do que está acontecendo no meu dia. Por que eu tenho que focar no negativo? Eu foco no positivo. E aqui tem um monte de possibilidades. Porque sempre vai ter o positivo e o negativo, né, Leila? Sempre. E aí, aí onde está a escolha? Aí não tem escolha. Aí não tem escolha. Eu posso olhar para o feijão bom, como eu posso olhar para o feijão ruim. Quando você escolher feijão quando você era pequeno, você olhava para o feijão bom, não para o feijão ruim. E daí, qual que eu faço? Depois que eu me escolhi que eu vou ser feliz, decidi que eu vou ser feliz, e que eu vou escolher, eu vou ver o lado positivo, vou ver o que estou aprendendo e ganhando na vida, eu vou fazer uma segunda coisa. Eu tenho que ir no banheiro me arrumar, linda e maravilhosa. E no meu espelho, no meu banheiro, eu tenho outra frase escrita. A casa é minha, eu escrevo onde eu quero, não é verdade? E no espelho do meu banheiro está escrito o seguinte: olá, poderosa, você é a mulher que eu queria ser. Eu me admiro, eu me amo, eu me respeito. Eu só posso fazer o que eu faço porque eu admiro você, eu amo você, eu respeito você. Isso eu acho que é básico, que a gente tem que ensinar. É a autoestima, é a autoconfiança. Então eu digo assim, que é o autoconceito, a autoestima, a autodisciplina e a autoeficiência. E esses autos todos fazem com que você tenha autoconfiança e que você caminhe, né? Você acha que consegue ensinar a autoestima? Eu acho que consegue. Eu acho que a autoestima é uma questão também de experiência, né? Uma mãe, de exemplo. Uma mãe que não tem autoestima, um pai que não tem autoestima, como é que o filho vai ter? É difícil, né? Mas se você convive numa casa onde você vê que o seu pai se ama e se respeita, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Leila, mas você é muito, como é que eles falam? Muito orgulhosa. Eu não acho que é questão de ser orgulhosa, muito metida, porque você tem autoestima. Incomodam no Brasil com isso. Né? Nos países desenvolvidos as pessoas não se incomodam com a sua autoestima, porque eu não sou melhor que você, eu sou igual a você, eu tenho as minhas coisas boas e minhas coisas ruins, você também tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins, mas eu acho que a autoestima é exemplo que você pode facilitar e pois é, aí você pessoas. falou em maturidade ainda agora, você já teve plateias, já teve grupos onde você fez palestras com pessoas idosas? Ah, sim, já. Já? E aí, como é que é motivar esse pessoal, os então, projetos de vida? É que os idosos... Falar no futuro para o idoso, né? Quando você vai fazer palestra para esses idosos, é muito interessante. Estou me lembrando como se fosse agora. São idosos muito especiais. São idosos que estão fazendo ginástica, são idosos que estão ativos, que estão indo numa palestra como essa, que viajam. Hoje tem um monte de grupo de idosos que viajam, que estão unidos. Agora, é uma coisa importante, né? A gente não vive sozinho. Eu acho que a maior dificuldade, a maior desgraça, eu vou dizer, da vida é você se isolar, é você se fechar. Porque eu só me sinto gente quando eu estou diante de outra pessoa. O outro me faz eu me sentir. Claro, o isolamento, principalmente na velhice, existe a diferença do isolamento por escolha e o isolamento por abandono. É verdade. Né? Então, são coisas difíceis de se chegar e... Bom, enfim, quando se identifica, fica menos difícil, né, de motivar. Mas eu estou falando assim, falar em superação. A gente hoje sabe, o mundo envelhece, né, existe uma população idosa em crescimento, em largo, em franco crescimento no mundo e no Brasil também. E nem sempre estamos preparados para isso, né? Se fala só economicamente, se fala só na previdência, se fala em quem vai sustentar tanta gente que já deixou de trabalhar, mas vamos falar em como fazer superar algo que não é valorizado. Né? Pode ser o adolescente, pode ser o idoso, né? Pode ser o gordo, vamos dizer, são essas pessoas que não são valorizados pela sociedade. É a minoria, não é verdade? É a minoria. É verdade, sabe que eu tenho uma mãe de 80 anos de idade e que eu estou aprendendo com ela esse processo todo que ela está passando na vida dela de estar enfrentando o envelhecimento. Porque o envelhecimento, ele é uma realidade, só que a gente não se prepara para ele, né? E parece assim que, teoricamente, quando você vê uma pessoa, por exemplo, quando eu vi Saramago, que morreu com não sei quantos anos de idade e já estava lá envelhecido, mas estava criando, estava fazendo, estava dando palestra, se acha lindo. Mas a gente esquece que o Saramago, com aquela idade que ele tinha dor, né? Ele tinha dor, ele tinha limitações, porque você vê só o bonito, você vê só o que parece, né? Mas o Niemeyer morreu agora com 102 anos de idade. E ele morreu ativo, ele morreu fazendo, ganhando prêmios, até no final da vida dele. Pois é, limitações a gente tem a vida toda. E a gente vai superando. Só que a gente às vezes não pensa. A gente não pensa nessas limitações físicas, né? Eu acho que é uma realidade, que a gente tem que aceitar as limitações que vão ter, mas a gente tem que continuar com a causa. A gente tem que continuar com sentido de vida. Não é porque eu tenho 60 anos, nem 80 anos, que eu tenho que perder esse porquê da vida, né?
Eu acho É uma que pena isso. ter que interromper isso aqui para fazer um intervalo, né? Que tá Meia hora quente já esse se negócio. foi. Tá bom, tá Uma bom. pena, né? Mas a gente interrompe um pouquinho, né? Você não sai daí, a gente volta já para continuar esse papo aqui hoje no Ideia Livre, que está muito legal, recebendo aqui hoje, com muita honra, a palestrante, ela que é uma daquelas figuras do Brasil, reconhecida internacionalmente, Leila Navarro. Até já! Estamos de volta para o segundo e último bloco do Ideia Livre de hoje. Estamos entrevistando hoje aqui no Centro do Debate Leila Navarro, ela que é uma das palestrantes mais famosas do Brasil, reconhecida internacionalmente, autora também de 15 livros, né? Vamos conversar contigo agora, começar contigo, Carla Borba. Joia. Vamos ver um dos livros escritos por Leila. Você fala a história de uma jornalista bem sucedida, né? Que consegue chegar a esse sucesso profissional, prioriza isso. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre nessas tuas palestras, né, o contato que tem com vários profissionais, o que do eixo dessa roda da vida tem sido deixado mais de lado em função da carreira profissional? É a espiritualidade, é a família, é o emocional? Que bom, nunca me deram a oportunidade de falar desse livro aqui. Esse livro é muito interessante porque foi uma... Eu estava num sucesso profissional muito grande. O livro, na realidade, é uma história pessoal. Eu tive que dar uma ficcionada no livro, que a editora pediu. Mas eu, na minha carreira de sucesso, e o sucesso da empresária, o sucesso da mulher, a gente copiou um modelo masculino, porque na geração da minha mãe, na geração da minha avó, a mulher não tinha esse desempenho, ela não ganhava dinheiro como homem, ela não competia assim no mercado de trabalho como homem. Então eu comecei a crescer profissionalmente, eu comecei a perceber que eu me afastei. Quando eu comecei a ficar dando valor para a matéria e para o desenvolvimento da minha carreira, eu me afastei tanto da espiritualidade como eu me afastei do amor, né? E nesse livro eu conto essa história, como ela fica tão executiva, tão poderosa, tão fora da realidade dela mesma, do que ela era como mulher até, como ser humano. E ela encontra um homem que ele justamente, ele está no espiritual, ele tá vivendo um outro lado da vida, e esse encontro faz com que ela se choque e ela tome consciência. Eu acho que o sucesso, às vezes, o sucesso profissional te afasta, tanto da espiritualidade como da afetividade, né? De poder viver essa coisa maravilhosa que na vida a gente tem, que é a afetividade. E eu acho que a própria vida te dá uns chacoalhões. Tem uma fase da vida que eu acho que é entre os 21 anos e os 49 anos, que até a antroposofia fala bem disso, que é uma fase onde a gente fica muito mais material, é onde a gente constrói na matéria. Daí, a partir dos 49 anos, que você já aprendeu que você pode construir na matéria, é hora de você começar a estar na espiritualidade e perceber, andar mais leve nessa vida. Então, é o seguinte, do 0 aos 21 anos, você começa a aprender, a gente era espírito, entrou no corpo, a gente começa a aprender a viver na matéria. Dos 21 aos 49, eles acreditam que a gente já está na matéria, a gente sabe lidar com a matéria, produzir na matéria e fazer. Daí, quando você tem essa segurança, você vai começar a viver dos 49 aos 70 anos de idade, você vai começar a brincar mais com a matéria e poder ter essa parte espiritual, ter essa parte da afetividade, poder brincar com a vida. Eu estou com 60 anos, então eu estou nessa fase aqui, que é uma delícia, que você pode se libertar mais, você pode aprender a brincar com a matéria, mas aprender a usar o espiritual e aprender a usar a afetividade, a amorosidade, a generosidade de uma maneira mais livre, mais Mas a gente não precisa esperar chegar essa fase para viver. Não precisa. É que eu acho que tem uma fase da vida que, assim, que é lógico, nós estamos todo mundo escutando a gente. Então, o cara quando está com 20 anos de idade, o que ele quer é aprender a ter, a fazer, a ser independente, a ser autônomo. Mas quebrar esse paradigma, né? Não precisa ser... Não, na realidade, você não precisa sofrer, porque assim, eu acho que é sofrido quando você fica só na matéria sem equilíbrio. Mas eu acho que assim, a vida, ela é um exercício, a vida, ela é como é. É um aprendizado. O cara de 21 anos, ele é do jeito, o cara de 14 anos, quer dizer, você está aprendendo a viver. Você está aprendendo a viver nesse corpo, a sentir os prazeres, a sentir o seu poder, a sua capacidade. Inclusive, eu estou na minha 4ª carreira profissional. Eu não sabia que eu ia virar o que eu virei, porque eu queria ser médica, na realidade. Daí eu entrei em fisioterapia, porque eu queria tirar a dor das pessoas. Porque eu falei, bom, se eu não consigo fazer medicina e eu não podia pagar a faculdade, fui fazer fisioterapia na USP e daí, enfim, porque eu queria tirar a dor das pessoas. E daí eu comecei a perceber que eu era uma pessoa que eu falava, que esse negócio funcionava, e eu comecei a tirar a dor da alma das pessoas. E eu não precisava trabalhar com uma pessoa, eu comecei a trabalhar com um monte de pessoas. Então, quer dizer, eu fui descobrindo meus talentos e minhas possibilidades de acordo com a vida, né? Então, a vida, ela não é um estanque, assim, sabe, a pessoa, eu quero...
falei na universidade, eu adoro falar para universitários, porque você começa um curso universitário, a sua primeira graduação é um começo, não significa que você vai estar, ainda mais hoje que a gente vai viver tantos anos, né? Morrer com 90 anos, com 100 anos, você não precisa estar nessa mesma carreira o tempo, você vai descobrindo outras profissões, outros trabalhos, outras oportunidades, né? A vida ela tem essa possibilidade. Agora, eu acho que a vida tem um começo, meio e fim. Eu nasço criança, eu tenho adolescência, eu tenho a puberdade, eu tenho a fase adulta, onde eu sou provedor da minha família, onde eu vou... É uma fase muito importante. Agora, quando você passa dessa fase, que é uma fase que te pega, porque você está apoiando o filho, educando o filho, né? Daí tem uma fase aqui que eu acho que tá mais livre. É uma fase interessante, né? Porque a vida é um ciclo, né? E a gente não pode pular. Não dá para eu pular a parte. Nessa tua né? fala, você volta a colocar esse prazer em ajudar as pessoas, a superar a dor e tal. Nos teus livros, são 15, né? São. Algumas editoras classificam como autoajuda. Você também daria essa classificação à tua produção? Eu não gosto desse termo autoajuda, porque esse termo ficou pejorativo. Eu gosto do termo autoconhecimento e eu gosto do termo autocoaching, né? Eu acho que as pessoas têm que aprender a se coachar, têm que aprender a estar atentas sobre a vida delas e fazerem perguntas, né? Quais são as perguntas básicas que eu tenho que fazer? Para você saber se você está feliz, se você está no lugar certo, você tem que fazer 3 perguntas. Eu me sinto respeitada? Eu me sinto valorizada no que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo hoje tem a ver com o meu sentido de vida? Se você tem essas 3 respostas que a gente tem que fazer quase que todo dia para a gente, porque a vida vai mudando, você está no lugar certo. Senão você tem que repensar e ver para onde que você tem que ir, né? Então eu tenho que me sentir que o que eu faço tem valor. Eu tenho que sentir que o que eu faço, eu me sinto respeitada. Quer dizer, isso é muito importante. As pessoas não estão no emprego no outro por causa de dinheiro. As pessoas, lógico, eu estou falando de um certo nível. Estou falando da
que o Butão é seu país mais feliz do mundo. Então ele mudou o PIB pelo FIB. Então lá não tem o produto interno bruto, lá tem a felicidade interna bruta. E eu fui para o Butão. Eu fui para o Butão para ver como é que era o país mais feliz do mundo. Então isso tem uma organização para você ser o país mais feliz do mundo. Então lá as pessoas se vestem mais ou menos todas iguais, moram em casas mais ou menos iguais, e lá a referência é a felicidade. Se eu quero construir alguma coisa, se eu quero abrir um comércio, todo mundo vai ser feliz, se todo mundo vai ser feliz, nós vamos fazer. Se as pessoas não vão ser felizes, a gente não faz, porque o importante é todo mundo ser feliz. E eu fui lá para esse país para ver como é que funcionam as coisas. E eu acho essa coisa de comparação é uma coisa muito importante. Porque na hora que eu moro numa cobertura no Morumbi, e vejo, e no Morumbi, em São Paulo, que é um bairro muito chique, muito rico, tem do lado uma favela. Né? Quer dizer, eu nasço na favela, mas por que ele mora lá, ele tem aquilo e eu não tenho isso? Né? Eu não tenho aquilo. Quer dizer, nós temos os mesmos direitos na vida, estamos vivos na vida, né? Então essa comparação, esse disparate, né, social, esse gap social, isso é uma coisa que incomoda muito e faz com que as pessoas ficam atrás do ter. E aonde a nossa propaganda, a nossa televisão, a nossa sociedade só vai pro ter. O próprio governo, a própria economia faz isso, né? Eles querem que a gente compre. Então vamos tirar os impostos, vamos fazer. Nós temos que repensar a economia. Nós temos que mudar a nossa vida, o que são as nossas necessidades reais, né? Então as pessoas compram para quê? Trocam de celulares, para quê? Eu estive no Japão, o Japão tem, imagine, um brechó da tecnologia. O cara compra um celular, não quer mais o celular, leva lá para vender no brechó e compra um outro mais moderno. Por quê? Porque essa rapidez, né, de tudo se tornar descartável, né? É o descarte. Quer dizer, como é que eu vou sonhar? O sonho não descarta. O sonho é a minha causa, é um porquê, é o que me ilumina, né? Então, eu acho que essa provocação desse descarte e dessa coisa que é a minha essência, nós estamos sendo provocados. Só que a matéria engana a gente. Outro dia eu tive um insight e eu fiz o seguinte, eu pensei numa frase muito interessante, eu não sei o que vocês acham dessa frase, que a vida é um presente. É uma caixa de presente maravilhosa. Mas tem gente que distrai na caixa e não abre para ver a essência do presente, o valor do presente real. Eu acho que a gente está se distraindo com a caixa e não está indo na essência, né? E daí a gente perde o sonho. Ainda nessa questão do sonho, e queria rever esses que são excluídos ou os que são explorados. A gente está com um livro, um filme que está sendo bem badalado, um filme brasileiro, Que Horas Ela Volta. E que, passando fora do país, os brasileiros que estão lá fora estão sentindo vergonha do que está sendo mostrado, que mostra aí a dependência da classe média da empregada doméstica, né? Me dê um copo d'água, abre a geladeira para mim. Como essa figura se agarrar a um sonho, como essa figura sendo explorada, não tendo muitas vezes perspectiva de mudança, dependendo de uma Bolsa Família, como ela virar esse jogo, como ela fazer essa mudança. Eu não vi esse filme, né? Tô louca para ver, mas eu queria falar uma coisa, que a pior exclusão é a autoexclusão. E eu já fui fazer palestra em favela, e eu não sei quem assistiu a minha palestra, sabe que eu falo muito de rico e de pobre, porque eu acho que rico é a pessoa que aproveita a oportunidade que tem e pobre é a pessoa que reclama do que não tem. Quer dizer, a pior riqueza e a pior pobreza não é questão material, é questão do espírito. Eu tenho que ter um espírito rico e não um espírito de pobre. E eu vou falar disso para o pessoal da comunidade. E eu falei, bom, eu vou falar do jeito que eu falo, vamos ver o que acontece. E foi maravilhoso, porque eram para jovens e eles saíram de lá empoderados. Eu acho que a pior exclusão é a autoexclusão. Eu acho que não importa onde você nasceu, você pode ter autoestima. Eu tive uma pessoa que trabalhou para mim na minha casa, e eu sou uma pessoa assim que eu faço muita coisa. Para eu fazer muita coisa, eu tenho que ter muitos braços. Para mim ter muitos braços, eu tenho que ter pessoas que trabalham comigo e que façam parte dessa história. A Laura, nunca me esqueço da Laura, uma baiana poderosa, trabalhou comigo muitos anos. E se você perguntasse para... Eu não ensinei isso para a Laura. Se você perguntasse para a Laura, o que você faz? Ela falou assim, ela era minha empregada doméstica, ela fazia tudo para mim, ela era minha babá, porque eu não precisava pensar em nada. Ela sabia a comidinha que ela ia me dar, a roupa que... Ela era uma babá. A roupa que eu arrumava, a mala, tudo, uma graça. Ela sabe que acertava o meu pensamento, adivinhava o meu pensamento. E daí você perguntava para ela, Laura, o que você faz? Ela falou assim, eu ajudo as pessoas a serem felizes. Por quê? Se ela trabalhava para mim e ela achava que eu ajudava as pessoas a serem felizes, e ela me dava todo aquele apoio para eu poder fazer
ter a liberdade de poder fazer muito mais do que eu posso fazer, porque eu tinha coisa que eu precisava fazer, ela fazia para mim. Então, eu já potencializava a minha capacidade de fazer. Então, ela sentia que ela estava ajudando as pessoas a ser Ela estava feliz. perto de uma pessoa poderosa, então ela se sentia poderosa. Por osmose, né? Olha, você sabe, é verdade. Isso vai, é um raio, né? Você sabe que a Laura me contou, ela morava em São Paulo, e eu trabalhava em São Paulo, ela ficava comigo na minha casa em São Paulo, mas de fim de semana ela ia para a casa dela em Itacoaxetuba, que é uma cidade na periferia de São Paulo. E os metrô vão cheios, os trens vão cheios. E ela entrava naqueles trens cheios, ela ficava lá de pé segurando, e ela ficava sorrindo, que ela era uma mulher feliz. E ela via aquele pessoal todo nervoso, meio que se empurrando. Ela falava assim, olha gente, vocês têm que fazer como a dona Leila fala. Vocês imaginam que estão debaixo do chuveiro, com a água caindo, relaxando. Daqui a pouco ela vai dar palestra nos vagões do trem. Eu gostaria que você explicasse a rapidez que você... Quando é que você entrega isso? É muito bem bolado o encarte do folder. É um material de divulgação? De divulgação. Como é que você... Eu entrego assim. Mas é você só que entrega? Não tem. Se eu der para uma pessoa e eu não entregar, não tem sentido. Não tem sentido. Agora você fala... Não tem fala sentido. pausado. Tá certo. Eu vou falar pausado. Posso falar para uma câmera? Ela vai mostrar agora, né? Posso falar para essa detalhar, câmera aqui? Eu, quando eu vou trocar cartão com uma pessoa, eu falo assim, olha, eu quero te dar para você o meu folder de folderosa, entendeu? Porque poderosa não tem cartão, tem folder de folderosa. Você abre, só isso bastaria, mas você abre aqui, você vê minhas ideias, você abre aqui, você vê meus livros, você abre aqui, você vê o portal, você abre aqui, você vê o de novo, daí você fica louco, desestressa, relaxa e fala, gente, a mulher Agora é demais. Eu já tentei fazer. Mulher consegue fazer de trás para frente, o homem tem dificuldade. Mas se você fizer devagarzinho, você consegue. Isso aqui é como a vida. Você vê uma oportunidade, você tem que entrar inteiro. Porque atrás de uma oportunidade sempre tem outra. Mas se você tiver medo de aproveitar essa oportunidade, você não vai ver que você tem outra chance depois. Eu fui fazer um briefing. Isso é ótimo. Deixa eu te contar. Ótimo. Criativo demais. Eu fui fazer um briefing de uma palestra e eu estava lá com todos os diretores, o presidente, e eu troquei cartão com todo mundo. E expliquei meu cartão e troquei com todo mundo. O presidente pegou meu cartão e falou assim, Leila, o seu cartão não cabe no meu porta-cartões. Eu falei, ai, presidente, desde quando que eu fiz o meu cartão para caber no seu porta-cartões? Se as minhas ideias cabem na sua, o senhor não me contrata. Eu quero mais que as suas minhas ideias não cabam na de ninguém. Porque assim, na hora que a minha ideia te provoca... Não, na hora que a minha ideia... na hora que ele bota na carteira, ele fecha, ele cristaliza. Na hora que a minha ideia te provoca, porque eu sou diferente de você, você cresce, eu cresço, a gente aprende. Se a gente é igual, a gente não acrescenta nada. Quem acrescenta a gente é os diferentes. Então eu adoro crise, eu adoro sair da zona de conforto, porque é isso que me fez chegar a ser a mulher que eu sou. Eu tenho 62 anos de idade e eu experimento a vida, eu curto a vida, eu arrisco na vida. Isso é a vida. Quem quer ver numa caixa se suicida, porque os grandes países que tudo é certinho, as pessoas têm depressão muito mais que aqui. Né? Agora, pegando uma deixa dessa sua fala aí, como seria bom que as pessoas realmente estivessem preparadas para entender essa diferença, para aceitar essa diferença. Acho que conviver com isso, acho que crescia demais, né? Acho que a gente não está preparado para isso, né? Não sei sua opinião. Então, você sabe que eu tenho um projeto que eu criei, que eu chamo Viagem Sabática com Leila Navarro. Eu fui 20 vezes, Herói, eu quero ir 20 vezes. Eu fui 5 vezes para a Índia. Eu acho a Índia um dos países do mundo, para mim, é o país do mundo mais provocante para a gente crescer, porque ele tem uma cultura completamente diferente da nossa. Por ser um país oriental, mas na realidade pelo tipo de cultura, pelas castas, pela religião. Na Índia, só lembro daquele trânsito, tem que ir lá. Pela casta, pelas religiões, e o trânsito é fantástico. Eu estava lá no trânsito e falei para o guia, nossa senhora, mas isso aqui é um caos, falei para ele. Não, ele não é um caos, é um balé, mas é um balé onde ninguém toca ninguém. Olha, assim, eles são ótimos. Gente, lá, o índice de acidente deve ser muito baixo. Pois é muito baixo. Mas eles têm 300 milhões de deuses, entendeu? Olha, você vê, 3 mil deuses. Se um país que tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e tem 300 mil deuses, eu falei, eles têm 4 deuses para cada pessoa. Por isso que não bate lá, pelo amor de Deus. Agora, é um país de gente feliz, né? E eu quero explicar o seguinte, eu levo as pessoas, eu levo um grupo de executivos para ir comigo para a Índia, e esses executivos que vão comigo para a Índia, eles vão só com a roupa do corpo, porque é importante, é um desafio você sair daqui com uma mala até lá, vazia, quase que vazia, e lá eu faço com que as pessoas se vistam como os indianos. Mas o mais importante não é isso, experimentar o sapato do outro. O mais importante não é isso, é que na minha viagem comigo, nessa viagem sabática, as pessoas não podem fazer 3 coisas, que daí que é você aprender a diversidade. Elas não podem criticar, comparar
e julgar. Eu acho que esse é o grande exercício da vida no século XXI, porque nós vivemos na diversidade, mesmo você ter nascido aqui em Campina Grande. As pessoas são diferentes e as coisas estão acontecendo diferentes, elas pensam diferentes. Quando eu vi agora que o cara está vendendo uma viagem, você sabe, para Marte, é uma viagem que você compra viagem sem volta. Eu falei, gente, mas quem que vai comprar uma viagem para Marte sem volta? Pois tem uma brasileira que comprou lá do Acre, não sei o que aconteceu, aquela mora no Acre, ela quer ir para Marte, não sei o que aconteceu. Mas quer dizer, então assim, as pessoas pensam diferente, têm desejos diferentes. O desapego dela foi exagerado. Mas isso não é fantástico, gente, que a vida Leila, pode isso? Mas aí você fala em terapia do riso também, a gente tá rindo aqui, tá vendo? Mas aí tem um exercício também. Isso acontece sempre ou tem em determinados locais? Ou que eu faço a terapia do riso? Ou quando você vê que a plateia tá muito sisuda, muito... Então, quando comecei o meu trabalho, até fui no Jô Soares 2 vezes em prol da terapia do riso, que era uma coisa, me chamava muito em programa de televisão, porque era uma coisa provocativa, né? Eu ensinar a terapia do riso. Hoje eu faço esses em grupos de vendas, quando eu vejo que as pessoas precisam... A risada é uma coisa importante. E como você precisa às vezes você está meio de baixo astral, você está meio para baixo, como se você rir sozinho, você já levanta, você é endorfina. Você lembra quando tinha que você deve lembrar daquele saco da risada? Você lembra? Nossa, era um saco da risada que você punha ali. A pessoa sentava e fazia... E você começava a rir sozinho, porque era um absurdo. A risada é uma coisa que contamina, né? E todo mundo começa a rir. Então eu me uso disso. Mas eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que eu fui para a Índia, eu fui para conhecer a terapia do riso na Índia. Eu ia falar justamente nesse gancho. Porque na Índia tem um médico que ele faz nos grandes parques, ele leva as pessoas mais idosas, e em vez de fazer Tai Chi Chuan, ele faz a terapia do riso. E eu fui lá para conhecer a terapia do riso. Fotografei, filmei, eu estava lá, fiz a aula com ele, porque eu tinha visto eu queria ver pessoalmente, tinha visto na televisão e eu tenho essa possibilidade de poder, eu quero aprender as coisas em loco. Mas quando eu estava chegando nesse lugar, que era um parque, que ia começar às 8 horas da manhã, eu cheguei mais cedo, eu não sabia que horas direito que começava, e quando eu cheguei tinha um senhor lá, todo de branco, um indiano, e eu falei, onde é que a terapia do riso? Ele falou, só começa às 8, eu tinha chegado às 6 da manhã. Daí ele falou assim, eu não sei se eu tinha entendido errado, daí ele pegou e falou assim, olha, mas se você quiser, enquanto você espera, você não quer meditar comigo? Eu sou um yogi. Eu falei, nossa, muito obrigada, mestre, eu quero meditar, e comecei a meditar com ele. Daí ele falou assim para mim, e por que você veio aqui? Eu falei assim, não, é que eu queria conhecer a terapia do riso, que tal, não sei das quantas, expliquei que eu era brasileira, não sei o quê. Ele falou assim, mas por que você quer aprender a terapia do riso? A risada mais importante é a risada de dentro para fora, e não de fora para dentro. E eu fiquei com aquilo lá, e daí quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a buscar mais essa risada de dentro para fora do que de fora para dentro. Eu acho que para alguns públicos eu tenho que usar essa risada de fora para dentro, mas acho que para alguns públicos eu quero trabalhar mais essa risada de dentro para fora. Concordo. É isso mesmo que eu acho que acontece, né? É uma descontração, tudo bem, um momento de descontração, mas... ela tem que vir. E eu vou te mais longe, que eu vou te contar uma coisa que até me arrepia, que você é muito provocadora. Eu estava andando um dia no shopping, normalmente, como eu tenho essa fama da risada, da felicidade, uma mulher chegou para mim assim, você é a Leila Navarro, não? Cadê a sua risada? Você está disfarçando. Como se eu tivesse que andar assim, Então, assim, ainda as pessoas têm um estereótipo do que é felicidade. Ser feliz não precisa ficar rindo o tempo inteiro. Ser feliz, eu falei, é uma escolha pela vida, pelo aproveitamento, pela oportunidade, pela riqueza que é estar vivendo isso. Eu faço o seguinte comigo, quando eu vou dormir de noite, eu tenho um CD de aplauso. Eu me visto maravilhosa e da porta do banheiro, de maravilhosa, eu ponho meu CD de aplausos e vou a aplausos da porta do banheiro até a minha cama, agradecendo a oportunidade que eu tive de ter vivido aquele dia, de ter aprendido o que eu aprendi. Eu me sinto aplaudida, porque eu fiz o meu melhor, eu me entreguei, eu estava inteira. Como hoje eu me aplaudi muito por estar aqui na Ideia Livre. E agora o que acontece? A Ideia Livre, né? Isso. E o que acontece de manhã quando eu acordo? Eu nem abro o olho, de olhinho fechado eu constato que eu acordei viva dentro desse corpinho que Deus deu, estraguei, mas está dando pro gasto. E se eu acordei viva é porque o Deus Todo-Poderoso está querendo bis, eu me sinto bisada. Você sabe o que é uma mulher se sentir bisada? Eu levanto rapidinho, eu me troco e antes de sair de casa eu vou no aparelho de som. Só que de manhã meu aparelho de som não está me aplaudindo. Ele está com outro CD poderoso que fala assim, linda, maravilhosa, vitaminada e poderosa. E assim eu saio para a rua. E quando eu chego na rua, vem um cara me pedir uma informação. Eu falo, quer um autógrafo? Eu me confundo porque eu sou a protagonista da minha própria história. É por aí. A vida é simples e é maravilhosa. Porque ela é simples. Não tem que ter, tem que ser.
tem que ser. E esse é o exercício. Mas eu acho que na vida, como eu falei, a gente vem aqui, começa a aprender na matéria e a gente tem uma fase que a gente quer ter. É importante, faz parte do processo. Daí, quando você vê que o ter não é importante, você começa a ser. E daí fazer que o tempo acabou. Mas só um feedback bem rapidinho. Esses executivos lá que vão nessa viagem, eles têm um feedback legal? Sabe o que é viagem sabática? Não é para você voltar ao mesmo, né? Viagem sabática é para você voltar ao outro. Você volta com outro olhar, né? Pois é. Você volta com Pelo outro olhar, menos você volta com outra já é alguma coisa. Eu acho que é uma oportunidade de mudança. Deve fazer um bem. Desnuda, se não volta com a mala cheia daquelas roupas lindas, maravilhosas. Muitos deuses na bagagem também. Muitos deuses na bagagem, que bom. Bem, o tempo acabou, Carla. Eu Que pena, né? agradeço, Que pena, o tempo acabou. Que maldade. Agradeço a Leila, acho que ela pode sintetizar que aprendeu o ensinamento de Jesus, fazer brilhar a vossa luz. Acho que você trabalha muito isso, nós descobrirmos em nós a nossa luz e essa coisa contagiar os outros. Essa coisa do ser e do ter, a gente escuta tanto isso, sabe que é por aí. O problema é que a gente não consegue praticar isso, né? Mas é isso mesmo. Agradeço ao professor Augusto, professor Augusto, Carmita, um prazer. muito obrigado. Viu? Muito obrigado, Anchieta, obrigado, convidados. Eu acho que o que Leila aqui falou é de vivermos no momento presente, aproveitarmos o aqui e o agora. Muito obrigado. Professora Carmita, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Né? Que bom, e desejo que você continue poderosa e que consiga estimular as pessoas, até pelo exemplo de vida, de busca de felicidade, porque eu acho que é isso. Isso mesmo. Leila Navarro, foi uma honra, como eu falei desde o início, tê-la aqui. Eu acho que esse programa, ele entra para a história, né? Aqui do Ideia Livre, um dos mais importantes realmente, e a oportunidade também para todos nós aqui, né? De crescimento, de te ouvir. Imagina quem está em casa também, né? Muito obrigado por tudo. Obrigada a vocês, eu agradeço a oportunidade. Nossa, estou saindo daqui em êxtase, aliás, em orgasmo. Seja bem-vindo da próxima vez que a gente vai esperar de novo, tá certo? Obrigada. Portanto, nossa convidada de hoje aqui no Centro do Debate foi Leila Navarro, ela que é uma das mais brilhantes palestrantes desse país, né, reconhecida internacionalmente. Você pôde conhecer um pouco aí, né, na história dela e ouvir também um pouco, conhecer um pouco da linha de atuação dela. Para você que está em casa, mais uma vez, nosso obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo Ideia Livre.